boa tarde a todos. Temos aqui connosco a Ana Manta, psicóloga de desenvolvimento infantil. Olá, Ana. Olá, boa tarde. Boa tarde. Intitulamos esta conversa connosco Filhos a ensino à distância, pais à beira de um ataque de nervos. E começo então pela primeira pergunta da tarde, Ana. Conjugar teletrabalho, birras, trabalhos para entregar, o que é que achas que tem sido mais difícil nas casas das famílias portuguesas? Qual é que tem sido a principal dificuldade no meio de tanta solicitação? Ora bem, boa tarde a todos. Aqui a maior dificuldade e do que eu vou sentindo e que além da minha própria casa, mas trabalho diariamente com pais e pais que, quando escolhemos o título para esta conversa, não foi à toa que pensei em pais à beira de um ataque de nervos, porque se eu contar a quantidade de telefonemas de pais que eu recebo à beira de um ataque de nervos, acho que isto, pronto, o nome não podia estar melhor. Tem sido tempos difíceis para as famílias e eu acho que o mais difícil, respondendo à pergunta, o mais difícil de gerir, na minha opinião, é a pressão. É a pressão de não querer falhar em nenhuma área, é a pressão de eu quero-me sair bem profissionalmente, que estou em teletrabalho, quero sair-me bem como mãe, não quero que os meus filhos falhem na escola, na entrega dos trabalhos, nem naquilo que têm para fazer, e quero que tudo consiga funcionar e ao mesmo tempo quero-me sair bem como dona de casa e fazer comida e tratar tudo o que temos para tratar como família. Portanto, isto é uma pressão muito grande para os pais e o que eu sinto é que a maior dificuldade é mesmo esta pressão, a pressão social, ou até ouvir se calhar se calhar ouvirmos à volta até pessoas que dizem tudo maravilhoso, está tudo a correr muito bem, e na minha casa não, porquê, não é? Sou eu que se calhar não sou assim tão boa mãe, ou não sou assim tão boa profissional, ou alguma coisa aqui falha, porque parece que os outros conseguem sempre gerir melhor do que eu, mas isto faz parte da pressão social e faz parte daquilo que é todos o resto ao longo da nossa vida como mães, de certo já temos passado bastante por isso, não é? Se calhar já achamos que todos os outros já tiraram as fraldas e os nossos não, todos já tiraram as coisas e os nossos não, e aqui é um bocadinho mais uma pressão para cima dos pais. E isto não é fácil, esta pressão social é um bocadinho que nos trama como pais e nesta situação que estamos a viver, que é uma situação absolutamente atípica, não é diferente. A maior dificuldade junto com esta pressão é mesmo o gerir o tempo. O tempo é muito, é esse bandido que é o tempo, não é? Que nos derruba, e esta gestão do tempo torna-se complicada, porque queremos fazer tudo, queremos que às vezes, não é, há prazos, há pais que dizem que têm que entregar as fichas todas até às 5 da tarde, ou isto é uma pressão enorme, quando nós também temos imenso trabalho para fazer até determinada hora. Claro que para os professores isto também não é fácil, isto é difícil em todas as vertentes, e para os professores isto também não está a ser fácil, é uma novidade também na vida deles, e estão a fazer como podem. Claro que uns conseguem de uma maneira, outros conseguem de outra, uns gerem melhor do que outros, porque são pessoas e também que nós como pais reagimos todos diferentes, as pessoas também. Portanto, aqui estamos todos aqui num processo de aprendizagem e tentarmos sobreviver, quase um processo de sobrevivência. Este processo de sobrevivência traz consigo algumas consequências que já vamos falar se calhar um bocadinho mais à frente, mas há outra que eu não queria deixar passar aqui quando diz o que é mais difícil de gerir. Eu acho que é esta questão da pressão, é o tempo e é as emoções, é a gestão das emoções, a gestão das emoções da família toda, e por isso é que eu digo pais à beira de um ataque de nervos, porque se calhar eu podia dizer pais à beira de um ataque de nervos, filhos à beira de um ataque de nervos, professores à beira de um ataque de nervos, mas pronto. Todos os intervenientes, não é? Exatamente, só que aqui estamos mais focados nos pais e por isso falamos mais dos pais. Mas esta gestão de emoções é muito difícil, porque nós até queremos muitas vezes, se calhar, fazer tudo muito direitinho, muito da melhor forma que achamos que é o melhor para os nossos filhos, mas depois
as nossas emoções, se calhar ao fim de um dia de trabalho em que nem sempre as coisas correram como nós gostaríamos, à distância não é igual a presencial, não é? Também as nossas emoções são difíceis de gerir, portanto passa aqui por um processo também muito de autogestão dos pais também, não é? A autogestão das emoções. Das próprias emoções, claro. Claro. Uhum. Bem, então aqui acima de tudo a tónica de não cedermos a esta pressão social, porque cada família é uma família, tem a sua dinâmica, não é? E aquilo que funciona Claro. na casa do vizinho pode não funcionar Exatamente, na nossa exatamente. casa. Tentarmos não Exatamente. ceder a esta pressão e, Sim, portanto, o que sinto dos pais com que vou falando é que esta pressão de facto está a martirizar e a torturar muitos pais e isso é que não é? Isso será a última coisa que todos queríamos. claro. E então foram estas as principais dificuldades que tu tens deparado com as famílias com quem trabalhas, portanto esta pressão social, a questão do tempo, este grande bicho-papão que nos invade Muito. todos os dias e nos põe em causa muitas vezes, e a questão das emoções, correto? Sim, é isso mesmo, é isso Boa. mesmo. Ana, que impacto é que tu achas que pode vir a ter no futuro todo este contexto e esta modalidade de ensino que os nossos filhos estão a viver? Não só, obviamente, a nível académico, mas em toda a plenitude, não é? Em todo o desenvolvimento das crianças e todas as suas componentes. O que é que tu imaginas que possa ter como impacto? Eu acho que essa é a minha maior preocupação enquanto profissional de saúde mental infantil. Essa é a minha maior preocupação, sem dúvida, porque o que eu tenho visto, não é? Temos níveis de ansiedade brutais, temos os miúdos com níveis de ansiedade muito, muito elevados, com um medo de falhar incrível, e que isto. Não sei até que ponto, e o que eu estou a ver e espero estar enganada, mas isto vai ter um impacto muito grande no autoconceito escolar destas crianças e destes jovens, porque eles estão a criar um autoconceito escolar que eles começam a acreditar que não são capazes ou que não têm o desempenho como alunos que gostariam de ter, Sim. porque não é igual, não é de todo igual, é impossível que seja igual. Quer seja, e eu como profissional, não é, vejo de todo e mais algum tipo de estilo de educação à distância ou de ensino à distância que vocês possam imaginar, desde quem está online das 9 da manhã às 4h30 da tarde ou às 5 da tarde, em crianças de primeiro ciclo, mas eu vejo isto diariamente em muitas casas e isto não é proveitoso para a criança. Isto não é de todo proveitoso para a criança. E também não acredito que não seja para os professores, mas para as crianças muito menos. Uma criança de uma idade de primeiro ciclo até segundo ciclo não tem a capacidade de estar um dia inteiro em frente a um ecrã de computador a ouvir, não tem maturidade nem tem concentração para que isso aconteça. E quando a criança vai se apercebendo que não consegue aprender, porque não consegue aprender da mesma forma que aprenderia na escola, começa a criar aqui ideias de eu não sei, eu não consigo, eu não sou capaz, que são aquelas palavras proibidas que são das primeiras que ensinei aos meus filhos na vida e que continuo a ensinar aos meus pacientes todos, que são as palavras, estas frases são piores que palavrões na nossa vida, são eu não sei, eu não consigo, eu não sou capaz, são prisões. Porque a partir do momento em que eu acredito que não sei, não consigo e não sou capaz, eu não sou mesmo capaz, porque eu não vou investir nisso, eu não vou tentar. E por isso eu acho que este é, em minha opinião, dos maiores riscos destes tempos que estamos a viver para o futuro destas crianças. Porque os pais não são professores e nem têm que ser. E então, os pais não vão estar à espera que os pais consigam ensinar uma criança de primeiro ano a ler, quando não é esse, nem tem informação para isso, nem devem ter, são pais, não são professores. Só que os pais depois sentem no seu coração que se calhar estou a prejudicar o meu filho, porque se calhar há outras crianças da turma que até estão a conseguir e até estão a conseguir acompanhar, mas isto não é o mais normal, não é? Nós
as crianças estão na escola por algum motivo e os professores têm a formação pedagógica por algum motivo. Não é igual ser eu a ensinar como mãe ou ser um professor a ensinar. Eu ainda esta semana em consulta tinha uma menina de primeiro ano que está de rastro emocionalmente. Eu até foi difícil para mim até gerir a questão do distanciamento social. Eu até depois disse aos pais, olha, eu vamos confessar que não aguentei, tive que lhe dar um abraço, estou aqui a dizer publicamente, é horrível, mas não consegui, porque é uma criança de 6 anos que está a sofrer terrivelmente, a sofrer muito, porque acha que não está a ser capaz, porque acredita que não vai conseguir ler nunca mais na vida e depois temos aqui uns pais que também estão estressadíssimos, estão preocupados com o desempenho escolar daquela criança e o impacto que isto está a ter em termos emocionais na criança é muito pior do que ela aprender a ler para o ano que vem ou para daqui a 2 anos, porque isso há de aprender. Mas isto é difícil de conseguir passar esta mensagem. Mas é muito importante tranquilizar os pais de que o seu papel é de pais, não é? É de pais. E isto é a frase que eu mais digo aos pais. Vocês são pais, não são professores. As coisas que a criança não consegue fazer ou não está a conseguir porque não aprendeu ou porque aprendeu, mas à distância não conseguiu aprender da melhor maneira, é passar à frente. É pedir ajuda ao professor se o professor conseguir à distância. Se o professor não conseguir à distância, eu até vou dizer uma frase que a professora do meu filho mais novo me disse no início desta pandemia e que para mim tenho usado até com pais diariamente. Não são o que são 3 meses de escola em 12 anos, no mínimo, que eles lá vão estar. Não é nada. Não é nada. Claro. E se nós pensarmos desta forma, estes 3 meses que estão a ser terríveis para muitas famílias e para muitas crianças e que podem ter este impacto perigoso no futuro escolar das crianças, e volto a referir isto, para mim, como profissional de saúde mental, é o que mais me preocupa, é o impacto que isto vai deixar, é o que isto vai deixar de rastro. É a criança acreditar que é incompetente, entre aspas, do ponto de vista da aprendizagem. Mas é fundamental transmitir esta mensagem de forma clara aos pais, não é? De que aquilo que pode ser mais impactante no desenvolvimento de uma criança é este comprometimento da sua autoestima. Exatamente. Muito mais importante. Claro, da competência do que os resultados académicos. Porque se a criança não aprender agora, vai aprender para o ano, vai aprender, se for preciso uma explicação extra, se for preciso qualquer coisa, tudo tem solução. Agora, este impacto emocional na criança pode não ter uma solução assim tão fácil. E pode deixar marcas profundas, e como volto a dizer, em termos de autoconceito escolar, é a criança a aprender o que é ela, qual é o seu autoconceito, o que é ela como aluno, qual é a sua imagem como aluna. E a sua imagem como aluna aqui acaba por ficar comprometida, não é? Não corresponde à realidade. Claro. Se calhar vou resgatar aqui já algumas perguntas que nos estão a dirigir no chat. Uma questão trazida pela Márcia Arnaud diz-nos, Ana, qual é que achas que poderão ser os mais prejudicados? Os pré-escolares ou os adolescentes? São ambos prejudicados. Eu acho que os pré-escolares, eu sou das pessoas que mais defendo o ensino pré-escolar, sou uma grande defensora do ensino pré-escolar, porque acho que é a base, é absolutamente a base de todos os níveis de ensino. Um bom pré-escolar é preditor de um bom futuro em termos de aprendizagem. Mas o pré-escolar, aqui neste aspecto, se a criança não lhe traz este sentimento, o que é que a criança como é que a criança de pré-escolar aprende? É a brincar. E a brincar, ela pode continuar a brincar, claro que não tem os amigos, não tem todos os relacionamentos sociais, mas claro que não é tão impactante, se os pais podem ter aqui um papel de não deixar que seja tão impactante emocionalmente como um adolescente, porque um adolescente está numa fase em que
começa a ter aqui, delinear um bocadinho o que é o seu futuro, até profissional, o seu futuro como estudante do ensino superior, o seu futuro como aluno, e isto parece-me a mim mais complicado de gerir nesta fase, embora eu defenda sempre o pré-escolar e acho que não tiro de todo o mérito ao pré-escolar. Se calhar vou agora só aqui mencionar alguns desabafos, algumas partilhas. Sim, claro. A Ana Rita Silva diz-nos que o receio dela é exatamente a repercussão no conceito de capacidade, de facto, como vieste aqui a salientar muito bem. Depois temos aqui, estou aqui a tentar procurar o nome, a Cristiana Borges diz que a filha anda muito ansiosa e constantemente a dizer que não consegue viver assim. Lá está. O que dizer a uma criança que já verbaliza esta preocupação e este desânimo, não é? No fundo, não consigo viver assim. Pois é muito não. forte, Ana. Eu dizia-vos e partilhava dessa menina que tive em consulta esta semana, e ela dizia mesmo isto. E ela até fez-me um desenho eu pedi para ela desenhar para representar como é que se sentia com o estudo à distância, e é um desenho que não deixa margem para dúvidas, é um bocadinho se calhar a tradução disto, quando eu digo à beira do ataque de nervos, até vou partilhar aqui convosco se conseguir. Sim. Uhum. Foi isto que ela me desenhou, portanto é um bocadinho revelador. Estamos a falar de uma criança de 6 anos, não é? Que é suposto achar que a escola é o melhor que pode ter na vida. Eu acho que é nós pensarmos que temos que desvalorizar isto. Temos mesmo que desvalorizar. A criança vai aprender, não vai aprender agora, vai aprender para o ano. É muito difícil, não é, e volto a referir isto, não é um pai e uma mãe que vão ensinar um filho a ler. Não tem que ser assim e não deve ser assim, porque isso compromete a relação. Não é? Compromete a relação pais-filhos, por isso não deve ser assim. Esta ansiedade é mesmo tentarmos que somos nós pais que temos que ter aqui um bocadinho o papel de deitar esta ansiedade um bocadinho abaixo e não deixar, não permitir que este autoconceito escolar seja atingido. Para mim é um ponto fundamental. Se calhar vais repetir o mesmo, a propósito do comentário da Liliana Ramos. Ela diz que a filha tem 6 anos, está no primeiro ano e é bastante estressada, penso que seja a mãe, com o ensino, porque o que para mim é um dado adquirido de leitura, para ela é difícil de aprender. Exatamente. Estamos aqui a falar de diferentes, se calhar, expectativas, mãe e filha. Exatamente, por isso é que eu, aqui vamos lá ver, não é a leitura e a aprendizagem da leitura, e por isso o primeiro ano está a ser um ano dos mais atingidos, porque a aprendizagem da leitura não é um ato mecânico, não é automático, como aprender a ler, como aprender a falar, não é? Porque nós aprender a ler, como aprender a andar, a falar, mais dia menos dia vão falar por nos ouvir falar, mais dia menos dia andam um bocadinho mais tarde, um bocadinho mais cedo, mas vão andar, e isso são atos que o desenvolvimento faz com que aconteçam. A leitura não, a leitura tem que se ensinar, o nosso cérebro tem que aprender a ler se nos ensinarem, senão nunca vamos aprender. E isso tem técnicas específicas para fazer, e técnicas que podem não ser fáceis, e uma má aprendizagem da leitura pode ter outras repercussões daqui para a frente no futuro escolar das crianças. Portanto, no primeiro ano, eu acredito, e pronto, acho que quero acreditar nisso, que para o ano, os segundos anos, tenham aqui uma tónica muito forte na aprendizagem da leitura, porque não será só esta criança, eu conheço várias crianças de primeiro ano e que acompanho várias crianças de primeiro ano que não estão a conseguir adquirir esse mecanismo da leitura como era esperado, e por isso espero que para o ano, nos segundos anos, seja isto tido em conta, porque realmente acho que é uma grande preocupação, porque a leitura é a base do resto da aprendizagem, não é? Se não conseguimos ler. Uhum.
Aqui também a Paula Nogueira, preocupada que a filha já vai para o quinto ano e que a mudança de escola e de disciplinas também está a ser difícil. Portanto, aqui outra etapa, não é? Não o Eu primeiro acho que ano. exatamente, porque esta é uma etapa, um quarto ano que não acaba, assim como eu disse que o primeiro ano é um ano que é preocupante, um quarto ano que não termina da maneira como deveria terminar, não é? Presencial, também tem impacto daqui para a frente, não é? A mudança do quarto para o quinto ano, para quase todas as crianças, é uma mudança muito difícil, é das mudanças mais difíceis. As mudanças de ciclo são difíceis, mas a mudança do quarto para o quinto é uma grande mudança e tem muito impacto numa criança de 9 ou 10 anos, porque é mudar de um professor, de um determinado contexto, para de repente ter 6 professores, ou 5 professores, ou 7, pronto. É muito difícil esta mudança. Aliado a um quarto ano que não consegue ser bem terminado, claro que isto tem impacto, não digo que não. E acho que deve ser muito preparado pelos pais esta mudança, desdramatizar isto, mostrar que esta mudança vai ser uma coisa boa, começar se calhar a depois ir de uma forma lúdica e a brincar, falar das disciplinas novas que vai ter, desdramatizar a dizer que a história ou as ciências não é mais do que um desdobramento da disciplina de estudo do meio que ele já tem. Portanto, desdramatizar um bocadinho isto, para também não achar que vai ser assim um bicho de 7 cabeças. Claro, com antecipação, com Sem preparação, dúvida, mas tudo sempre com isso vai foco no funcionar bem, positivo. sim, Com claro. foco no positivo. Temos aqui um último comentário da Helena Correia, não sei se chegou um bocadinho atrasada à nossa conversa, que ela diz: como mãe e professora, não está preocupada com os conteúdos que a filha não está a adquirir, mas sim com a sanidade mental da filha, que não tem com quem brincar e se sente-a mais ansiosa. Sim, Aqui realçando a importância do brincar, Ana, queres comentar? sim, eu acho que o brincar não é igual ao brincar sozinho ou brincar com os adultos, não é? O brincar com os pares, não é? Os pares colocam todos os dias desafios na vida das crianças que são insubstituíveis. Por isso é que a escola é insubstituível, na minha opinião, na minha modesta opinião, porque essa interação social é uma das grandes mais-valias. Portanto, e aqui a criança, já por si, neste momento, as crianças estão muito mais ansiosas, não é? A ansiedade é o grande palavrão de todos nós, não é? Nos adultos e nas crianças, e acho que aqui também esta questão do brincar com outras crianças ainda é um bocadinho, temos todos um bocadinho de medo, mas eu acho que aos poucos podemos ir com condições mínimas e com condições de segurança, permitindo aos poucos que a criança possa ir brincando com uma criança amiga ou duas, e se calhar também proporcionando alguns momentos online entre as crianças sem ser só com intuito escolar, para que eles também com videochamadas possam brincar online, mas de uma brincadeira própria da idade deles. O meu filho tem feito isso com os amigos, vão falando, vão brincando, vão jogando online uns com os outros. Isso acho que é positivo, sim. Claro. Eu vou resgatar aqui uma questão da Guida Serrano que se relaciona com a minha pergunta que tenho para ti. A Guida diz-nos que tem notado um desinteresse gradual desde que este método de ensino começou e pergunta-nos o que é que podemos fazer para motivar os nossos filhos. Aliás, esta era uma questão que eu tinha: que estratégias podemos e devemos adaptar, no fundo, para facilitar a motivação do estudo? Pronto, eu acho que aqui, eu vou dividir assim um bocadinho, passa muito pela organização. É importante que a criança se consiga organizar, isto ajuda, isto regula, todas as crianças precisam de organização. E às vezes não é fácil para eles, não é? E esta organização também os ajuda a ser mais autónomos, não é? Queremos que eles sejam autónomos e que isso é uma das grandes vantagens. Como? Eu acho que pronto, aqui não sou muito ecológica, mas eu costumo imprimir os planos de trabalho que os professores mandam semanalmente para estar à vista deles. É diferente ver num ecrã, eles começam a ficar um bocadinho fartos do ecrã, é diferente imprimir o plano semanal e ir fazendo baixa das tarefas que já vão sendo feitas. Isto parece
que é uma coisita de nada, mas não é. Isto ajuda visualmente a ir tendo a ideia que, pronto, já consegui menos uma tarefa. Isto até para nós, esta checklist vai dando alguma motivação para continuar. Portanto, esta organização é muito importante. Criar algumas rotinas, ou seja, a rotina, ver a telescola para quem consegue ver, quem não consegue, pronto, fará de outra forma, mas ter a rotina de fazer os trabalhos, ou a seguir ao almoço, ou de manhã, depende. Nós também temos, o que eu vou vendo profissionalmente, é que, como vos digo, a carga de trabalhos é muito diferente de uns sítios para os outros e de umas professoras para outras. Enquanto tenho crianças que ainda ontem um pai me ligou absolutamente desesperado, que tinha 10 fichas por dia num segundo ano, uma criança tinha 10 fichas por dia para fazer. Nenhuma criança consegue fazer 10 fichas por dia e estar bem disposta e com vontade de fazer mais uma ficha. Portanto, isto é também bom senso da parte de todos. E mesmo dos pais também, gerir isto. Se achamos que a criança não está bem para fazer, então não faz, não é? Pronto, vamos gerindo aqui. Eu acho que eu sou uma apologista da responsabilização, da criança saber que tem aquelas tarefas para fazer, mas se naquele dia achamos que a criança já não aguenta mais, nós somos o maior barómetro dos nossos filhos, nós percebemos como é que eles estão, sabemos que estão num dia bom ou que estão num dia mau. Se aquele não é o melhor dia, não é a melhor altura, passamos para o dia seguinte e falamos com o professor e passa-se para o dia seguinte. Portanto, temos que ir também gerindo isto da melhor forma possível. Depois, aqui passar também um bocadinho pela diversão, por levar isto como alguma leveza, se é possível, mas com alguma diversão. Dar-lhe espaço também para brincar e colocar-lhe as coisas também muito na base do desafio. Olha, deixa ver hoje em quanto tempo até se pode fazer um gráfico, que eles acham piada, mesmo os mais pequenos acham piada. Até vamos fazendo, por exemplo, um gráfico de barras, quanto tempo é que tu hoje vais levar a fazer os trabalhos? E com eles vamos fazendo o gráfico de barras para ver, olha, hoje demoraste mais tempo, vamos ver se amanhã consegues um bocadinho abaixo, vamos jogando um bocadinho com isto. Eu gosto de temporizar um bocadinho as coisas porque isto ajuda-os também a motivar, a querer fazer aquilo. Todas as crianças gostam de desafios, não há nenhuma criança que não goste de desafios. E assim esses gráficos acabam por... tudo o que seja muito visual é importante para as crianças, porque isto dá-lhes a sensação de algum controle. Tenho visualmente ali exposto quanto tempo é que eu demorei a fazer os trabalhos neste tempo todo. E isso ajuda. Visualmente, eu gosto muito de ampulhetas, eu até trouxe aqui algumas ampulhetas, tenho de vários minutos e tentar pôr a tarefa e pôr quanto tempo é que vamos demorar até cair este, por exemplo, é de 5 minutos, este é de 10. Pronto, vamos medindo, mas isto são desafios, acabamos por tornar isto num desafio. Claro que a criança vai ter que fazer exatamente a mesma coisa que teria que fazer se não fosse desta forma, mas é muito diferente isto ser apresentado como um desafio ou isto ser apresentado como um castigo ou como uma obrigação de vai ter que ser, temos mesmo que entregar isto até às 5 da tarde. Esta pressão é terrível para a criança e é terrível para os pais também. Claro. Claro que nem sempre estamos com a criatividade para isso, mas pronto. Aqui o Rui Miguel pergunta se os pais, ao fazer os trabalhos dos filhos, de alguma forma está a promover a autonomia dos seus educandos. Como assim, a fazer os trabalhos? Pelos fazer filhos, por eles? não é? Presumo. Claro que não. Isso, claro que não. Não, isso, eu acredito que muitos pais tenham essa vontade, porque estão desesperados, não tenho dúvida que isso deve aparecer muito. Mas claro que não é esse o caminho, não é? Não é esse porque, lá está, voltando um bocadinho atrás, se estamos preocupados com o futuro deles enquanto alunos e com a maneira como, a partir de quando as coisas voltarem à normalidade, conseguirmos que eles entrem numa normalidade, se fizermos agora os trabalhos por eles, depois não podemos estar à espera que eles, não é? De repente, eles consigam, consigam depois querer fazer de forma autónoma, não é? E acredito que o desespero dos pais, e acredito, e tenho falado com pais que o desespero os leva até a fazer por eles, mas não é todo esse o caminho. Não critico, porque acho que pronto, mas não ajuda, claro que não ajuda a autonomia. Eu ainda aqui dentro de um bocadinho desta questão da motivação, além da questão dos desafios, eu acho que há outra questão que tem a ver com a empatia. O nós conseguirmos, isto não é assim tão fácil e tão
direto como à partida pode parecer, mas conseguir nos pôr no lugar deles e sentir o que é que eles estão a sentir quando estão longe dos amigos, estão longe dos professores, estão longe da escola, que é um sítio que em princípio eles gostam, não é? E estão em casa com tarefas para fazer que não lhes dizem nada e isto não é fácil de gerir para eles. E por isso ficam birrentos, por isso fazem fitas, por isso demoram 2 horas a fazer um trabalho que fariam em 15 minutos, porque é esse o papel deles. E depois, quando temos crianças de idades muito diferentes em casa, isto complica ainda mais. E então temos às vezes a criança 7 anos, como uma miúda me dizia esta semana, eu tenho 7 anos, estou a fazer os trabalhos, eu não quero fazer, estou a ouvir o meu irmão de 3 anos a brincar na sala ao lado, eu quero estar ao lado do meu irmão na sala ao lado, não quero estar aqui a fazer, claro que quero, porque é isso que é preciso. Se calhar aproveitava aqui as perguntas da Ana Rita Silva e da Ana Cristina, que têm a ver precisamente com isso, não é? Com estas necessidades diferentes, idades diferentes. A Ana Rita diz que tem gêmeos. E que de facto estão os dois em fases diferentes de interesse, e a Ana Cristina diz que tem também um filho de 11 e outra de 6 com tarefas diferentes. Como é que mesmo. gerimos expectativas? Também a Paula Silva. Pois, deve haver várias situações assim, porque eu conheço várias situações assim, não é? Eu também tenho com idades diferentes aqui em casa, mas com a facilidade dos mais velhos já terem num nível de autonomia, felizmente, que nos permite praticamente não ter qualquer preocupação com o estudo deles, porque pronto, cada um está, o que me preocupa mais até é do ponto de vista da saúde mental, porque cada um está fechado no quarto, que é coisa que aqui em casa nunca aconteceu, em 16 anos de maternidade, nunca aconteceu portas dos quartos fechadas, e agora tem que ser mesmo, porque cada um está nas aulas, estão o dia todo, cumprem um horário exatamente como se estivessem na escola, os mais velhos, e isto também não é bom do ponto de vista da saúde mental, principalmente a minha filha, que por uma questão de personalidade leva isto tudo muito a sério, por muito que a gente queira pôr isto um bocadinho a brincar, ela leva isto tudo mesmo muito a sério e preocupa-me o impacto que isto vai ter nela. Depois disto tudo, ela está cansadíssima, senti-me-la cansada, mas não desiste e está ali todo o dia e por muito que esteja a dizer, vai um bocadinho, ela tem dificuldade em gerir isto. E têm idades diferentes, mas como os mais velhos já têm bastante autonomia, pronto, temos que nos preocupar e ocupar aqui um bocadinho do mais pequeno. Mas quem tem idades muito próximas, mas com necessidades diferentes, isto dificulta bastante, não é? Porque é tentar estar atento às aulas, ou ao estudo, ou às tarefas de cada um deles numa idade diferente. Eu acho que aqui é importante, se calhar, tentar ter mesmo quase um espaço pré-definido para cada um e perceber que agora estão aqueles a brincar, mas a seguir estás tu a brincar, ou a seguir vais brincar com ele. Claro que estamos a falar aqui, este exemplo que eu vos estava a dar, a menina tem 7 anos, ele tem 3, claro que ele não vai chegar à altura dele trabalhar, ou pouco irá chegar à altura dele trabalhar, mas é uma sensação de injustiça para ela, porque é que ele pode estar a brincar e eu tenho que estar aqui a fazer fichas, e tem razão, não é? E aqui volta àquilo que eu vos estava a dizer da empatia, de conseguir colocar no lugar dela e perceber que para ela não é nada fácil eu estar aqui a trabalhar e o meu irmão estar ali a brincar, claro. Como eu também não gostaria de estar aqui a trabalhar e estar a minha família toda ali no sofá a ver uma série no Netflix, também não ia adorar. Aqui em casa o Tomás de 7 anos, portanto está no 2º ano, diz da irmã do pré-escolar de 5 que ela é uma sortuda, porque só tem que brincar. Ora bem, é isso, e é esse o espírito, não é? Mas acho que é importante, sem dúvida, é importante conseguirmos arranjar aqui um tempo para cada um. Se eu acho que o tempo de filho único faz sentido no dia a dia, então o tempo de filho único agora ainda faz muito mais sentido. Cada um precisa muito deste tempo. Claro que nós voltamos à estaca zero, a pressão do tempo, que nós também temos muitas outras coisas para fazer, não é? Mas é tentar gerir isto da melhor forma possível. Pronto,
Sem stress, sem pressão, é este o espírito. Ora bem, se calhar ainda a propósito destas estratégias para motivar para o estudo, eu vou só aproveitar aqui duas participações. Uma da Daniela Alves, que diz que os momentos que tenta acompanhar o estudo são momentos de discussão e de frustração, e eu apaguei o nome, peço desculpa de quem comentou, mas diz que o filho está no 5º ano e que tudo é muito diferente daquilo que foi lecionado no nosso tempo e que ele não aceita quando dá sugestões e diz que os professores não fazem assim. Portanto, aqui a diferente forma de fazer ou de resolver um determinado problema, como é que lidamos com uma situação tão diferente daquilo que era no nosso tempo, não é? Completamente, nós nem precisa chegar ao 5º ano, no primeiro ano já não é nada daquilo que é tudo novo, não é? Tudo novo, já é novo. Para mim, do 16 anos para este de 8, imaginem, pronto, é tudo novo. Mas mais uma vez volta a isso, nós não temos que ser professores dos nossos filhos. E se a criança não consegue entender, se nós tentamos da maneira que ele consiga entender, não consegue, temos que pedir ajuda aos professores, é por isso que as pessoas estão lá, não é? E tentamos da melhor forma possível fazer com que os professores entendam que a criança precisa de ajuda, que nós não conseguimos fazer muitas vezes mais do que aquilo que é ajudá-los no sentido de gerir o tempo de fazerem as fichas ou o trabalho que têm para fazer. Agora, mais do que isso, ensinar matéria, não. Porquê? Porque voltamos a isso que estavas a dizer, é que ao tentar ensinar a matéria, aquele tempo que estão juntos é de discussão. E quer dizer, estamos todos dentro da mesma casa, se ainda vamos o tempo que estamos juntos, ainda é para discutir, isso não faz sentido nenhum, não é? Então, a propósito aqui das discussões, no meio disso tudo, onde é que fica a relação pais-filhos? Pois, é isso, a relação pais-filhos tem que ficar em primeiro lugar, tem que ficar acima de qualquer nota, tem que ficar em cima de qualquer aprendizagem, porque este tempo vai passar, mas a relação deles connosco não. É para ficar, e esperemos que sim, e da melhor forma possível. Por isso eu acho que tem que ficar em primeiro lugar. Não podemos deixar que isto que está a acontecer ponha em causa a nossa relação com eles, que é a prioridade é a nossa relação com os nossos filhos. Não serve de nada estar com uma pressão muito grande em cima deles para que eles tenham os melhores resultados ou tenham a melhor aprendizagem, quando estou a pôr em causa a minha relação com eles, quando estou a gritar com eles o tempo todo enquanto eles estão a trabalhar, porque isto depois cria nos filhos uma angústia muito grande, porque eles depois, e eu ouço isto em consulta, crianças de primeiro ciclo a dizer: eu não consigo fazer as coisas que os meus pais querem que eu faça, eu não consigo chegar aonde eles querem que eu chegue. Isto é dramático, não é? Isto é dramático. Nós aqui estamos a criar a base da relação, e a base tem que ser uma boa relação afetiva e emocional. Isto tem que ser a base, porque o resto tem que ser acessório, o resto tem que ser acessório. Não há nada que se possa, de alguma forma, sobrepor. Acho que não há mesmo, não pode haver. Essa tem que ser prioridade, claro. E o que é que pode ajudar a tornar estes tempos mais fáceis? Quer para pais, adultos, quer para os filhos? Eu acho que o que pode ajudar é fechar, no fundo, fechar aqui saber fechar o expediente, é pensar que nós não temos que ser professores, temos que nos assegurar de alguma forma que a criança vai fazendo as tarefas, porque é uma questão de responsabilização e de autonomia, mas temos acima de tudo, o que mais pode ajudar aqui é o mimo. A criança precisa deste mimo, e este mimo é o de conseguir dar colo, é o conseguir arranjar um tempinho para dar um passeio a pé, nem que seja à volta de casa com a criança, é o conseguir ler uma história que ajude aqui todos
a ultrapassar isto da melhor forma possível. Este colo é muito abrangente, não é? Este colo é o que mais precisamos, pais e filhos precisamos precisamos deste colo. E por isso eu acho que ajuda muito a que a criança, nós conseguimos nos distanciar deste papel de tentativa de ser professores e sermos pais. E ser pais tem que passar por aqui, tem que passar por estas rotinas de alguma motivação no sentido do estabelecimento e de formação desta relação. Eu acho que nós aqui em casa, aqui, por influência da minha amiga Joana Zino, está cá a ouvir-nos. Está a ouvir-me, ainda bem que ela está a ouvir, porque eu, por influência dela, começámos a criar os nossos diários da quarentena, já vamos em 2, e quando dizem não tenho tempo para isso, há sempre um bocadinho, nem que seja à noite, nem que seja um bocadinho do fim de semana, para se ir imprimindo algumas fotografias do telemóvel, daquilo que se vai fazendo, ou até pedir para eles fazer desenhos quando não for para tirar umas fotografias, mas fazer aqui um bocadinho um resumo, porque isto ajuda na relação pais-filhos, porque quando olhamos para estas páginas, olhamos para este tempo de uma forma muito mais positiva. Olhamos para estas páginas e vimos que afinal isto não foi assim tão mal. Pode ter havido momentos piores, houve em todas as casas, mas também houve momentos muito bons e momentos que vamos nos lembrar deles para sempre. E aqui, dentro desta, mais um bocadinho aqui, de uma sugestão que eu acho que ajuda aqui na relação, eu conheci há pouco tempo este livro que eu acho que recomendo vivamente. É um livro dos livros Horizonte, que é Depressa e Devagar. É um livro lindíssimo, que tem não é o que eu partilhei ontem, o que partilhei ontem também é muito bom sobre a amizade. Também é da Livros Horizonte, exato. Também é, mas não é este. Este também é sobre uma lebre e uma tartaruga, mas é uma metáfora muito boa deste que estamos a viver, porque chama-se Depressa e Devagar, e aqui o que é que mostra? Mostra que nós, se calhar, temos que conseguir desacelerar, porque nós andamos o dia todo atrás dos nossos filhos a dizer calma, mais devagar, não faças isso, tu vê lá, tu estás aí muito depressa, estás a ser muito impulsivo, andamos o dia inteiro assim e depois à noite somos nós que andamos em velocidade de cruzeiro e não conseguimos desacelerar. E então é importante, este livro mostra um bocadinho aqui a importância de nos desacelerarmos uns aos outros ou acelerarmos, mas da influência que nós podemos ter nos nossos filhos. E isto é fundamental, nós termos noção de que se nós estivermos bem, eles estão bem, em tudo. Se nós estivermos mal, é muito difícil que eles estejam bem, não é? Por isso eu acho que é uma boa sugestão, porque é um livro lindo, lindo, lindo. Acho que e ilustra muito bem isto que estamos a falar aqui do desacelerar um bocadinho. Pronto, acho que é. Há pouco falavas de que pais e filhos precisam de mimo, não é? É por demais óbvio perceber que nós somos essa fonte de mimo para os nossos filhos. E os adultos, onde é que podem resgatar este mimo e este colo? Este mimo e este colo resgata-se na nossa relação com eles. É incrível como está a acontecer o inverso, não é? Porque também são os mimos deles que mais nos deixam... que mais nos preenchem, não há nada que se nos preencha mais do que os mimos dos nossos filhos, e por isso é que nos dói tanto ir para a cama à noite zangados, porque não conseguimos controlar esta relação, e isto não pode acontecer. E eu queria que vocês saíssem daqui hoje, acima de tudo, com a mensagem de que a nossa relação com os nossos filhos tem que ser superior a qualquer trabalho, a qualquer resultado, a qualquer nota da escola. Não pode ser não há nada que se sobreponha à nossa relação com os nossos filhos. Isso é o mais importante. O resto é tudo acessório. Se calhar introduzia aqui a pergunta da Susana Silva e muito de encontro ao que tu disseste de criarmos momentos com os nossos filhos, e isso é que é o mais importante, esta relação de pais-filhos. Ela pergunta se TPCs ao fim de semana, sim ou não, sobretudo agora nesta altura, não é? Então agora é que não, então agora é que não. Haja um momento, não.
Acho que não. Já acho difícil e eu tento aqui em casa, já aqui em casa eu tento que nunca fiquem TPCs para o fim de semana, tentamos intensificar à sexta-feira para depois ao fim de semana não existirem TPCs, isto em circunstâncias normais. Agora muito mais. Felizmente, mas eu também, felizmente, não, o plano como digo, os mais velhos estão com um plano um bocadinho pesado, mas também um está no 10º, outro está no 9º, e o plano é um bocadinho mais pesado, mas o que está no 3º ano, o plano tem sido muito execuível e tem sido motivador até, penso que da parte da professora tem havido aqui muita vontade em que o plano seja motivador, não seja assim uma seca, nem seja, tem sido um plano muito agradável e aqui, pelo menos do meu ponto de vista, e se calhar isto acho que fazer e estava a ver ali agora a Susana a dizer que recebem ao sábado, receber TPCs ao sábado numa altura destas, isto eu não tenho assim, pronto. O que eu vos posso dizer é que receber TPCs ao sábado nesta altura é responder que ele já tem a semana inteira para fazer. E sinceramente fazer TPCs ao sábado nem pensar, nem ao sábado nem ao domingo. Podem me crucificar a seguir, mas esta é a minha opinião como mãe e como profissional de saúde mental. Neste momento, ter TPCs ao sábado e ao fim de semana, então acho que já está a ser tão difícil durante a semana, nós precisamos mesmo de momentos em família e isso não ajuda. E eu acho que passa muito também por darmos o exemplo, não é? Nós adultos também evitar que haja estes compromissos profissionais ao fim de semana para conseguirmos dedicar-nos uns aos outros e trabalharmos aqui outros aspectos. Está a Sofia Leite a dizer que sim, que são importantes as rotinas, mas com certeza que a rotina mais importante ao fim de semana é da família. Estarmos juntos. É estarmos juntos, é usufruirmos da companhia uns dos outros, não é? Pronto, e acho que... ou então coisas que sejam agradáveis para eles. Os meus filhos têm mantido a catequese ao sábado por videochamada, mas é uma coisa que eles gostam, estão com os amigos da catequese, estão-se a divertir, não é um trabalho de casa, não é? E aproveita a tua deixa de ser uma coisa que eles gostam também para colocar a questão da Sofia Leite, que diz, devemos forçar se eles resistem? Ou devemos seguir a situação? Devemos dar a volta, devemos tentar dar-lhes a volta e negociar, aqui muito negociar, muito tornar as coisas como um desafio. Eu acho que também permitir não fazer, sinceramente, acho que é melhor, em última instância, negociar com o professor, a dizer, olha, neste momento acho que é demais para nós como família, não estamos a conseguir e negocia-se com a família. Agora, permitir que ele não faça é perigoso para o futuro deles, porque estamos a incentivar, no fundo estamos a permitir que eles não tenham responsabilidade dos trabalhos que lhes são incutidos. Se nós como adultos achamos que está exagerado, achamos que a criança realmente é demais para a criança, então aí acho que devemos falar com a pessoa certa, que é o professor que enviou o trabalho, e explicar isso e explicar que neste momento da nossa vida não está a ser possível este nível de exigência e este nível de trabalhos. E eu acho que isso, sinceramente, acho que é falar entre adultos sem que a criança se aperceba, porque também não vamos tirar a autoridade do professor, que isso eu acho que é muito perigoso. Mas passa muito pela negociação, não é? Eu, por exemplo, cá em casa nós damos a escolha, não é? De se há exercícios para fazer, há atividades para fazer, se os fizer da parte da manhã fica com a tarde completamente... Claro, é isso, é por aqui, funciona igual. E eu acho que, pronto, acho que isso acaba por de alguma forma, eles também motivar, saber que depois podem ficar livres para brincar, não é? Por isso acho que... Outras motivações. Exatamente. Outros interesses. E outras também coisas tem lugar, não é? Se nós damos todo o foco só ao mundo académico, parece que estamos a desprestigiar outras coisas que também são importantes. E o brincar, não é? E aqui o brincar
é a brincar que as crianças aprendem, não só no pré-escolar, como eu dizia há pouco, mas ao longo da vida toda. Eles aprendem muito mais, se calhar, num jogo de tabuleiro a brincar, muitas vezes, do que eu estar ali a tentar meter-lhe na cabeça não sei quantas coisas, quase como uma criança olhar para aquilo e dizer, opá, mas eu não estou na escola, para de me chatear, e se calhar depois num jogo de tabuleiro conseguem aprender e conseguem fazer as coisas de outra maneira e não estamos ali com insistências que não têm grande fundamento. Claro. Tenho aqui uma questão que podia ser dirigida à Joana Zino, visto que é a área de trabalho dela, os conflitos entre irmãos. Ana, não sei se queres adiantar como gerir aqui os conflitos que possam surgir. Sim, é outra das dificuldades é outra das grandes dificuldades deste tempo, não é? Claro que há mais conflitos, que eles estão juntos mais tempo, principalmente estas questões das diferenças de idades, enquanto uns querem brincar a uma coisa, outros querem brincar a outra, portanto há muito mais tempos aqui juntos e há muito mais conflitos. Aqui é um bocadinho também esta questão da negociação, como em tudo, não é? E como dizia há pouco, os tempos de filho único nunca fizeram tanto sentido como neste tempo, porque cada um deles precisa do tempo só para si e muitas das discussões que acontecem, muitas das birras que acontecem são porque eles estão na conquista do seu espaço, cada um está a tentar conquistar o seu espaço na vida dos pais da maneira que sabe e claro, quem está mais perto são os irmãos que vão aqui. Tentar criar atividades colaborativas que eles possam fazer. Até esta questão do diário, como eu vos dizia, foi uma ideia da Joana que nós adotámos aqui em casa e que tem sido uma coisa muito gira e gostamos de já rever e ainda estamos um bocadinho neste tempo e gostamos de olhar para trás e ver, porque acho que tem sem dúvida um impacto muito positivo, criar aqui uma união de família. Eu, por acaso, até tinha trazido aqui, mais também neste sentido do estabelecimento da relação pais-filhos, mas de irmãos igual, o apanhado num bom momento, que é estes frasquinhos, assim, mais fofinho, mais assim, o apanhado num bom momento, que é, nesta altura ainda faz mais sentido a utilização do frasco, que é ter cartõezinhos em que cada um apanha alguém da família num bom momento, seja no que for, coisas mais simples do mundo. O meu irmão fez-me o leite achocolatado, é um bom momento, vamos para dentro do frasco, vamos enchendo o frasco com coisas boas, e isto vai obrigar a estarmos muito mais atentos ao positivo uns dos outros. Claro. E estarmos muito mais atentos aqui, até mesmo entre irmãos, diz, olha, vamos tentar vocês olharem uns para os outros e cada vez que apanharem alguém a fazer uma coisa boa, digam que é para pormos no frasco. Os que já sabem escrever, escrevem sozinhos, não é? Os que não sabem, pedem ajuda à família para escrever sobre os irmãos. Eu vou deixar aqui a deixa a quem tiver interesse nesse tema dos conflitos entre irmãos. A Joana Zino já tem um workshop marcado dia 1 de julho. Acho uma ótima sugestão, Ana, temos aqui uma pergunta bastante específica da Sofia Leite, que é uma filha em idade pré-escolar, vive em Itália, muito tempo nem de casa podiam sair, portanto custou um bocadinho, naturalmente, e que ela sente que agora, cada vez mais, a filha vai para o mundo imaginário, cada vez quer fazer menos coisas connosco e é difícil motivá-la para as atividades. Pergunta se de facto se deva preocupar, porque está no mundo dela a brincar e a falar aos poucos e estou a tentar que ela esteja com outras crianças. Sim, acho que é estar atento, não tem que preocupar, porque realmente é uma coisa normal, já é normal da idade, não é? Uma criança em idade pré-escolar fala muito sozinha e tem muito estes momentos de brincadeiras livres e usar muita imaginação, portanto não é uma coisa preocupante de todo, mas é preocupante se ela se isolar e se não quiser fazer coisas com os outros, isso começa a ser preocupante e por isso aqui eu acho que é muito importante estar atento aos sinais, perceber se ela aos poucos vai conseguindo permitir sair e relacionar-se, sabemos que ainda está difícil, mas de alguma forma se relacionando. Agora, essas brincadeiras e ela falar sozinha nestas idades pré-escolares é perfeitamente normal, é imaginação, eles entram no... Nós também falamos sozinhos no carro, assim, eles falam sozinhos em todo o lado, que é muito mais agradável. Acho que não tem que ser preocupante se a criança continuar a ter uma relação social com as outras pessoas.
E depois temos aqui, penso que ainda temos tempo de dar resposta, também perguntas bastante específicas, da Susana e da Cristiana Borges. A Susana diz que neste contexto da motivação para o estudo, não é? Como fazê-lo para crianças com necessidades especiais, o autismo, por exemplo, e a Cristiana fala que tem um filho com surdez e que deixou de ter a terapia da fala presencialmente, que acha que perdeu o ritmo que já estava habituado, que faz jogos online, mas que não é a mesma coisa. Ele anda maçudo, ele acha maçudo, desculpa, Uau. e tornou-se um pouco mais rebelde e desinteressado. Queres comentar? Sim, então, que é para crianças com necessidades educativas especiais, estes tempos ainda têm sido mais difíceis, não é? Porque já é difícil motivar uma criança que não tem qualquer dificuldade, uma criança que tem alguma necessidade específica, mais difícil se torna. Então aqui acho que é muito, eu acho que esta questão das pistas visuais são importantes para qualquer criança. Para uma criança com necessidades especiais, estas pistas visuais ainda são mais importantes. Esta questão dos gráficos, onde vamos anotando o tempo que demora a fazer, as atividades que vai fazendo, ter aqui gráficos de barras, gráficos que ele próprio pinte, em que num lado tem o tempo, no outro lado o dia, e a criança vai tendo esta noção. Isto ajuda bastante a motivá-los. Temos que pensar aqui estratégias que façam ter o desafio de, olha, vamos ver se até ao fim desta semana, quanto tempo no total? Estamos a trabalhar matemática, estamos a trabalhar coisas que são importantes para a vida deles enquanto estudantes, mas visualmente é muito importante esta pista. Criar-lhe este desafio. A questão das terapias é uma questão muito pertinente e de facto não é igual, nós tentamos que seja o mais igual possível. Eu própria tive e ainda estou com algumas crianças a fazer a terapia teleconsulta, não é a mesma coisa, embora eu tentasse adaptar ao máximo todos os materiais e tudo aquilo que posso fazer com eles, mas falta aquela relação presencial que é insubstituível no nosso trabalho e que é a grande riqueza do nosso trabalho, não é? E isso, claro que numa criança que faz terapia da fala, acaba por sentir muito isso. Acho que é importante, é normal que ele se torne, tenha essas reações mais até agressivas, porque está zangado com ele próprio, porque não quer fazer as coisas desta forma, porque fica farto das atividades. Portanto, é normal este tipo de reação. E aqui é empatizar com ele, perceber, olha, eu sei que tu estás farto, eu sei que não te apetece nada fazer estes jogos desta maneira, mas olha, vamos se calhar parar um bocadinho, vamos fazer mais tarde, fazemos de outra maneira, tentar que isto não se perca, aquilo que já foi trabalhado até ao momento, não é? Mas também não é nenhum drama, eles vão conseguir depois recuperar este tempo perdido. Muito bem. Nós começamos aqui esta conversa chamando a importância de o que é que são 3 meses na vida de uma criança, focando aqui naturalmente na relação mais importante, que é da família e pais-filhos. Mas depois temos aqui alguns comentários com foco no futuro, não é? Em particular aqui a Guida Serrano diz-nos que o problema é que se calhar não são apenas 3 meses, o que é que virá no próximo ano letivo, e também a Joana Zine diz-nos que havendo essa possibilidade de um futuro ano letivo em formato e-learning, como é que podemos preparar as crianças e como é que nós pais também podemos fazer para estar menos estressados com esta possibilidade? Pronto, eu neste momento acho que o ideal é não fazermos assim grandes projeções, porque ninguém sabe muito bem, ouve-se de tudo, não sabemos muito bem o futuro, ouve-se de tudo um pouco, do e-learning, às divisões de turmas, aos desfazamentos de horários, portanto, há de tudo, está tudo em cima da mesa, portanto não vale a pena também estarmos a sofrer muito por antecipação e nem preparar as crianças para uma coisa que nós nem sabemos como é que vai ser, porque estamos aqui a colocar-lhes mais um fator de stress, mais um fator gerador de ansiedade. Portanto, acho que não é por aí. Mas acho que mal se saiba efetivamente como é que as coisas vão ser, aí sim temos que sentar com a criança, temos que prepará-la para como é que vai ser, temos que definir a estratégia para nós e para ela para o ano letivo que virá, mas também colocando-os no sentido sempre de acreditar que vai correr tudo bem, porque não vale a pena, toda a nossa ansiedade vai passar para eles, não é? Se nós
de alguma forma não conseguimos prevenir que as coisas possam correr de uma forma menos positiva, nós não podemos, isto não está nas nossas mãos, não é? Não está nas nossas mãos. E o que não está nas nossas mãos só é um fator de ansiedade, portanto nós não podemos fazer nada. A partir do momento em que tenhamos a certeza daquilo que vai acontecer, aí sim vamos conseguir organizar, planificar e agir como qualquer outro ano letivo, mas direcionado para aquilo que é a nossa realidade nesse momento. Portanto, neste momento, claro, pouco ainda podemos fazer, a não ser estar aqui a ficar um bocadinho ansiosos, não é? Então, eu queria só aqui realçar que muitos pais elogiaram a flexibilidade e a criatividade por parte de alguns professores, que contrariamente àquele cenário de enviar o TPC aos fins de semana, conseguem de facto facilitar a aprendizagem e motivar os seus alunos. E queria também realçar alguns comentários, por exemplo, do Vítor Ferreira e do Miguel Ferreira, da importância de nos focarmos nos aspectos positivos, não é? Mesmo toda esta experiência, de alguma maneira, foi bom acompanhar, foi bom saber como é que é o nosso filho na escola, o que é que ele mais gosta, quais os seus interesses. Também trouxe-nos aprendizagens individuais e coletivas, naturalmente, e que não podemos estar só focados no lado escuro ou desagradável de toda a situação, nomeadamente questões de autonomia, não é? Que os nossos filhos ganharam no meio disto tudo e de tantas outras competências. Não sei se queres comentar este lado de nos focarmos no positivo. Tudo tem um lado positivo, não é? Tudo tem um lado positivo. E realmente nós termos aqui alguma noção de como é que... quer dizer, nós já íamos acompanhando, pelo menos falo por mim, os trabalhos de casa e a maneira como eles iam fazendo, já tínhamos mais ou menos mas ideia. Mas se calhar para muitos pais foi agora um contexto. Pois foi, sim, sim. Foi uma proximidade e acompanhamento. Foi. Há pais que dizem que estão a ouvir as aulas online ao lado e estão quase a repetir o 7º ano ou a repetir o 8º ano, assim. E ainda esta semana me diziam que há avós que estão a aprender línguas pela telescola, que eu acho fabuloso, porque há sempre tempo para aprender. Portanto, tudo isto tem um lado positivo, mas também nos deixa aqui, eu acho que este lado positivo tem que se ver em tudo, nós em tudo na vida temos de tentar ver o lado positivo das coisas, não é? Este tempo também nos fez estar muito mais próximos dos nossos filhos e se calhar viver com eles alguns momentos que não teríamos vivido se não estivéssemos nesta situação. E isso é positivo, claro que é positivo, estar perto deles é sempre, passar mais tempo com eles é sempre positivo. Mas de qualquer forma, acho que mesmo neles, e por isso também a ideia do diário, mesmo neles, é importante que eles olhem para este tempo também não como o pior tempo da vida deles, e por isso investir tanto na relação com eles, não é? Não queremos que eles achem que estes foram os piores 3 meses da vida deles, queremos que eles se lembrem deste tempo, com a importância que ele terá um dia. Acho que eles não se vão esquecer deste tempo, por uma maneira ou de outra. Não se vão esquecer, esperemos que seja por algo positivo, não é? Eu acho que também aqui todos nós adultos também tivemos um potencial e uma oportunidade de mostrar valor pela forma como nos desafiamos, pela forma como lidamos com as dificuldades, pela maneira como nos superamos e de forma criativa também arranjamos soluções, quer como pais, quer como professores, não é? Sim, e acho que ultrapassando aqueles momentos... Isto é uma grande aprendizagem para todos, claro, não é? Claro, e ultrapassando aqueles momentos menos bons, não é? E se de alguma forma conseguirmos olhar para isto, quase tirar-nos da situação e olhar da situação de fora e conseguir naqueles momentos em que perdemos mais a paciência, pensar... calma, tu estás nervosa, não vais resolver nada agora,
É melhor respirar fundo, se calhar, e dar uma volta e daqui a bocadinho insistir e ele faz o trabalho. Termos esta capacidade de autoavaliação e de conseguir ver nas nossas emoções se é o momento certo para estar a comprar uma guerra ou não é o momento certo e vamos dar uma volta e depois voltamos quando viermos com um bocadinho mais de paciência, não é? E eu acho que esta autoavaliação é mesmo muito importante. E se calhar o tempo que ganhamos se eles conseguirem criar ali objetivos e até o desafio de realmente cumprir as tarefas mais rapidamente para depois brincarem, esse tempo que nós ganhamos depois, aproveitamos com coisas que também são, ainda, lá está, é o voltar àquela ideia dos jogos de tabuleiro, que é estar a estudar sem se aperceberem que estão a estudar, não é? Há tantos jogos maravilhosos que faz com que eles estão a estudar e nem tenham noção que estão a estudar. Bem, Ana, já aqui em jeito, se calhar, de conclusão, não sei se queres partilhar mais alguma experiência ou dica sobre estes desafios. Já mostraste o livro que tinhas contigo? Já mostrei aqui o Depressa e Devagar, que acho que é para nós pais também desacelerarmos um bocadinho e percebermos que não é por aí, não é por nós estarmos a insistir mais com eles que eles vão aprender mais depressa, vão ficar ali a saber tudo, não é de todo por aí, antes pelo contrário. Depois, acho que tenho aqui algumas dicas de jogos, porque é a minha predição. Para quem não te conhece, convém saber que nós adoramos jogos. É a minha predição, entre livros e jogos, lá vai o nosso trabalho para comprar livros e jogos, por isso acaba por ser aqui a minha predição, mas é uma predição positiva, porque isto depois traz o reverso positivo. Tenho aqui alguns exemplos até para trabalhar a matemática, que era quase todo primeiro e algo até segundo ciclo e primeiro ciclo. Este Faz Fita, que é um jogo muito engraçado da Majora, que é com desafios matemáticos, mas desafios matemáticos ligados a medir, eles são obrigados a medir várias coisas pela casa, têm que se mexer e têm que andar aqui um bocadinho a cumprir desafios e no fundo estão a fazer contas, fazem subtrações, fazem somas, fazem aqui média em metros, centímetros, milímetros, e não têm a noção nenhuma que estão a trabalhar a matemática. E nós não temos que olhar para a escola e ver como um enfado. Mesmo aqui em casa, a escola pode ser uma coisa positiva, não é? Sei lá. Mesmo... E a Ana Cristina, desculpa, a perguntar se tem jogos para trabalhar o português. Sim, tenho vários. Acho que, por exemplo, por acaso não tenho aqui em cima da mesa, mas posso sugerir porque não me falta. Acho que jogar Scrabble é um jogo tão antigo, mas é um jogo que o Scrabble quer o jogo mesmo no tabuleiro, quer tirarem as letras do Scrabble, colocar no saquinho das letras, dar 10 letras a cada um e ir criando palavras com o que vai surgindo, obriga aqui a um grande raciocínio verbal, obriga a controlar aqui os erros ortográficos, porque se vai escrever a palavra com erro, a palavra não conta, não é? Temos que ter atenção, pensar, estar atento ao som da letra. Depois, acho que ainda dentro do português, muito escrita criativa, muito tentarem tudo o que é exemplos que nos podem ajudar a pô-los a escrever, sem eles estarem com aquela noção de agora tenho que escrever textos, tenho que quase escrever como criar histórias, o conseguir trabalhar aqui a criatividade. Tenho estes 2 joguinhos muito engraçados da Majora, que fazem parte da coleção dos mini-jogos. Eu tenho esta coleção toda, tem uns de matemática, e tem uns de raciocínio, mais de raciocínio visual, e estes 2, quer o Cenas, quer o Pumba. O Pumba é um jogo que ele é para usar em viagens, nós usamos no carro a viajar, tem umas cartas de desafio, e quando nós vamos no carro, cada um tem determinado número de cartas objetivo e então o primeiro que vir um rio, se eu tiver a carta rio e vir um rio, ganhei um ponto. Se eu vir um hotel, se eu vir um carro vermelho, se eu vir etc. Como agora estamos em casa, não podemos fazer isto, não é? Não vamos para lado nenhum. Então eu tenho usado estas cartas para tirar ao calha
umas 5 cartas e com aquelas 5 cartas inventar uma história, ou então fazer aqui um bocadinho de fazer mímica e os outros adivinharem. Isto também ajuda muito a eles estarem concentrados e focados no outro acima de tudo. Portanto, acaba por ser aqui, o Cenas é um jogo de mímica, mas tem umas cartas muito, muito bonitas, e estas cartas bonitas ajudam também a criar aqui situações de escrita criativa e de brincadeira. As cartas são engraçadas, não são assim, acho que dá para muita coisa mesmo, e eles tiram, só que está assim. Sim, sim. São muito engraçadas as cartas e dá para eles também criarem histórias. Depois tem a sopa de letras, que é das coisas que mais eu aconselho aos pais para trabalhar o português. A sopa de letras é um tupperware, 2 pacotes de sopa de letras, massa de sopa de letras. Não, é fácil, é uma receita muito fácil. Um tupperware, 2 pacotes de sopa de letras lá para dentro, 2, porque tem mais letras, não é? Só por isso. E depois vamos tirando, por exemplo, procurar adjetivos, procurar verbos. Cada um é quase como se fosse, eu tenho que criar, tens 5 minutos e vais encontrar 3 adjetivos. Eu vou lá procurar 3 adjetivos, ele vai procurar 3 adjetivos, o irmão vai procurar 3 adjetivos e assim sucessivamente. Assim como tem jogar à forca também podemos fazer com as letrinhas da sopa de letras, jogar à forca, todos nós já jogámos à forca na nossa vida. Tudo isto são jogos que ajudam muito a trabalhar o português e o raciocínio verbal. Jogar ao stop, não é? Os nossos jogos antigos nomes, sempre animais, flores, são sempre para revisitar, são sempre para revisitar, nós não jogávamos à toa, não é? São jogos de português, são jogos que ajudam muito a trabalhar o raciocínio verbal e o português. E isto, se pensarem, estamos a trabalhar gramática, estamos a trabalhar a escrita, estamos a trabalhar toda a parte de correção ortográfica, e não acho que se perca nada com isto, antes pelo contrário. Se tivermos às vezes uma ficha à frente, estamos ali para trabalhar uma ficha sei lá, de verbos ou de seja o que for, estamos ali uma eternidade, e se fizermos isto na brincadeira conseguimos fazer muito mais facilmente. No fundo é potenciar a aprendizagem e a aquisição destas competências, mas de uma forma motivadora e lúdica. É mesmo isso, é mesmo isso. Bem, Ana, se calhar terminávamos da forma mais ou menos como começaste, chamando a atenção para não cedermos à pressão que somos bombardeados, conseguimos com tranquilidade usar o nosso tempo para nos focarmos no que é mais importante, e no meio disto tudo o mais importante é trabalharmos a nossa relação com os nossos filhos. Sem dúvida. E passa muito por darmos um exemplo e controlarmos e gerirmos as nossas emoções. Pensem nisto, este tempo passa, a nossa relação com os nossos filhos fica, e é nela que temos que apostar e é nela que temos que investir. Não podemos pôr em causa aquilo que é o mais importante, não é? E que isto, sem querer, a criança vai criando aquilo que eu dizia que me preocupava bastante, que é a autoimagem escolar dela, o autoconceito escolar. Também é perigoso porque a criança também neste momento começa a pensar: o meu pai está farto de mim, a minha mãe está farta de mim, e é verdade, é verdade, porque os pais chegam ao fim do dia, gritam tanto ou tão pouco para fazer os trabalhos, que realmente isto acontece, e isto não pode acontecer, não pode acontecer. Por isso é pensar que isto passa, a relação não, fica. Obrigada, Ana. Obrigada pelo teu tempo, obrigada pela tua companhia e pela preciosa partilha de dicas e de jogos tão divertidos. Obrigada a todos que nos acompanharam. Obrigada a todos também pela companhia. Foram excelentes as vossas questões e a vossa participação. Resta uma boa tarde e até uma próxima conversa connosco. Deus, boa tarde. Adeus, beijinhos.